Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geometria. Iniciaremos a aula de hoje falando de poliedros regulares. Bom, nós já sabemos que um poliedro é uma figura tridimensional formada por polígonos, isto é, todas as suas faces são poligonais. Ele é dito regular, ele é chamado regular, quando todas as suas faces são iguais. Então temos aqui 5 exemplos de poliedros regulares. Primeiro, um tetraedro. Como o próprio nome sugere, o prefixo tetra significa 4. O sufixo edro significa faces. Então, tetraedro, 4 faces. Ele é regular porque cada uma de suas faces é um triângulo equilátero. Então, o tetraedro ele é formado por 4 faces triangulares e cada uma delas é um triângulo equilátero, isto é, um triângulo que tem 3 lados iguais, 3 ângulos congruentes. O segundo poliedro regular que aqui aparece é o cubo. O cubo é um hexaedro regular. Mais uma vez o prefixo grego, hexa, quer dizer 6. Então ele tem 6 faces regulares. Cada uma dessas faces é um quadrado. O outro poliedro que aqui aparece é o octaedro, ou seja, 8 faces. E cada uma dessas faces é um triângulo equilátero, conforme aparece no tetraedro também. Só que aqui tem um detalhe, que você dividindo essa figura, cortando essa figura aqui, ação de um plano aqui, você observa que você tem 2 pirâmides, uma para cima e outra para baixo. Mas quando você junta essas 2 pirâmides, elas se tornam um octaedro. O outro poliedro regular que aqui aparece é o dodecaedro, isto é, 12 faces. E cada uma dessas faces é um pentágono regular. Então, cada uma dessas faces aqui é um polígono regular de 5 lados, formada por pentágonos. São 12 pentágonos. E o último que aqui aparece é um icosaedro. Icos quer dizer 20. Então, tem 20 faces regulares. Isto é, são 20 triângulos equiláteros. Vamos estudar ainda nessa mesma aula 2 sólidos que não são poliedros, mas que merecem um certo destaque, que é o cilindro reto, ou simplesmente cilindro, quando não falar nada, a gente vai considerar que o cilindro é reto, e o cone, nesse caso, também reto. Como é formado o cilindro? O cilindro é formado a partir de um retângulo. Vamos considerar que o retângulo ABCD, vamos pegar esse lado BA ou AB, vamos pegar esse lado aqui, AB, e vamos fixar ele. Esse lado aqui está fixo. Vamos girar agora esse retângulo em torno desse eixo azul, que é a reta que passa pelos pontos A e B. Quando você gira essa figura em torno dessa reta, você cria essa figura aqui, chamada de cilindro. Ou é um cilindro reto ou um cilindro de revolução. Todos esses 2 sólidos são chamados de sólidos de revolução. Chamado assim porque ele é formado a partir da rotação em torno de um eixo. Sólidos de revolução. Bom, o cilindro, se você pudesse cortar aqui em algum lado, vamos supor que a gente consiga cortar ele aqui e abrir. Vamos pegar essa tesoura e cortasse aqui essa lateral para abrir. Notem que aqui você teria um retângulo, essa parte do meio que você ia abrir ia ficar mais ou menos assim. E esse tampo e essa base inferior, essas 2 bases, quando você abre, vai se tornar mais ou menos isso aqui, 2 círculos.
Quando você pega esse retângulo e envolve em torno desses dois círculos, você monta o cilindro novamente. Então, essa parte aqui de baixo é chamada de planificação do cilindro. A planificação nada mais é do que a forma plana de uma figura espacial. Como se você pegasse a figura espacial ou tridimensional e transformasse ela em figura plana, desmontando essa figura. É a mesma coisa que a gente faz com a caixa de sapato, por exemplo. Quando a gente desmonta, abre a caixa de sapato, desmonta ela toda, você planifica essa caixa. Então, notem que a figura espacial ela é formada, na verdade, a partir de figuras planas. O cone. Vamos ver como é gerado o cone. O cone é gerado da seguinte forma. Considere aqui um triângulo retângulo. Vamos considerar o eixo como sendo um dos catetos. Nesse caso aqui, eu vou considerar o eixo como sendo esse cateto aqui. Quando você girar esse triângulo em torno desse eixo, ele vai formar essa figura aqui que nós chamamos de cone. À medida que você girar esse triângulo, eu estou tentando fazer o giro dele. Notem que, à medida que você gira, ele vai descrevendo uma trajetória de base circular. Ó. Vai gerar o que nós chamamos de cone reto ou simplesmente cone. Esse bico aqui em cima, ele é chamado de vértice, conforme já está aí na figura de vocês, ó, conforme está aqui. Esse eixo, essa reta de suporte, onde nós rotacionamos o triângulo para gerar o cone, é chamado de eixo. Então, o eixo é a reta que faz a rotação, por onde é feita a rotação para poder montar a figura. Essa face que envolve ele é chamada de superfície lateral e o círculo embaixo é chamado de base. Se a gente planificar essa figura, vamos pegar essa figura e abrir. Vamos cortar aqui com a tesoura e abrir essa figura. Então nós vamos ter algo mais ou menos assim. Aqui seria a lateral. Então a lateral é uma figura desse tipo aqui. E essa base, que é um círculo, também vai gerar uma outra figura, que é um círculo. Então, ela planificada vai ficar mais ou menos assim. Ó. Um setor circular, uma região de um setor circular, mais um círculo, ou uma circunferência. Então, o cone ele também é formado a partir de duas figuras planas. Né? Se você pegar um círculo e dividir, por exemplo, em 4 partes, e pegar uma dessas partes e fechar, unir esse lado com esse, você vai ver que você vai montar um cone. Uma outra figura que merece destaque, figura espacial, formada a partir de uma circunferência. Então, ou melhor, a partir de um círculo. Vamos considerar aqui um eixo, vamos traçar aqui um semicírculo, metade de uma circunferência, metade de um círculo. Quando a gente gira em torno desse eixo, o círculo, ele gera o que nós chamamos de esfera. Então, a esfera ela é formada a partir de um círculo, e o curioso é que a esfera não tem como planificar de forma exata. Se você tentar planificar, você vai encontrar uma figura toda enrugada. A forma mais simples de planificar, a mais aproximada, é essa daqui, é quando você divide cada face como se fosse um gomo de uma laranja. Então, se você unir várias faces assim, você consegue se aproximar da esfera. Quanto maior a quantidade de gomos, você consegue se aproximar mais da esfera. Então a esfera ela possui um centro. Qual é o centro? Você pegou
esse eixo aqui. Aqui você tem um ponto. Esse ponto aqui seria o centro desse círculo, ou seja, essa distância é igual a essa. Então, cada distância dessa é chamada de raio do círculo. Esse raio do círculo vai ser o mesmo raio da esfera. E o centro é a distância da borda da esfera até o centro. Essa distância é chamada de raio. O raio é a distância da borda até o centro, e o centro é aquele ponto que está à mesma distância de qualquer outro ponto na superfície esférica. Qualquer ponto aqui na esfera vai ter a mesma distância do centro. São pontos equidistantes. Uma outra coisa curiosa é que, voltando à questão do cone, é que se você seccionar o cone, imagina que você tem aqui um cone maciço, e que você pega uma faca e corta ele aqui. Você vai ter duas figuras geométricas. Um cone menor, que é essa parte aqui de cima, e essa parte de baixo é chamada de tronco de cone. É chamado de tronco porque se você prolongar essas partes aqui, você monta o cone novamente. Então, o tronco de cone é um cone onde você tirou um tampo dele e ficou com duas figuras, da forma que está aparecendo aqui para você. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.